Senhor Jesus, humildemente nós nos encontramos aqui nesta noite para continuar te adorando ao Senhor. Abra os céus agora, Pai, deixa chover chuvas de misericórdias, cura do corpo, cura do espírito, cura da alma. Opere milagrosamente em nosso meio, que aquela coluna de fogo seja notória em nosso meio nesta noite. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, amém. O Senhor continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui, bom ver uns aos outros. Dê um sorriso, bom te ver, irmão. Dê um sorriso para sua irmã. Bom te ver, bom te ver. É bom sentirmos família. É bom sentirmos família. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos ficar de pé sem perca de tempo e ler a Bíblia. 1 aos Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao 5. Obrigado a vocês pela internet que nos dão essa atenção tão especial, e vocês daqui, não é? Deus abençoe. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Vieram de perto, de longe, para estar aqui. Deus recompense cada um de vocês. 1 aos Coríntios, Paulo, grande apóstolo de Deus, falando para nós, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Podeis assentar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabedoria humana não vence o diabo, porque sabedoria ele tem muita. Faz 6.000 anos que ele está na terra, e ele conhece de tudo, de tudo. Então, com sabedoria humana, nós nunca venceremos ao inimigo, ao diabo. Venceremos, como Paulo disse, com o poder de Deus. E para termos o poder de Deus, é preciso estarmos no Espírito de Deus. Se não estivermos no Espírito de Deus, nós estaremos desprotegidos. Portanto, não venceremos o inimigo. Paulo, aquele grande intelectual que era outrora, aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel, mas quando ele teve aquele encontro com Deus ali no caminho de Damasco, ele entendeu que aquelas coisas naturais, intelectuais, não era o suficiente para ele vencer seu maior inimigo, que é o diabo. Ele precisou entrar no Espírito de Deus.
Vamos estudar nesta noite então sobre a grande necessidade da igreja entrar no Espírito de Deus para vencer o nosso maior inimigo, que é o diabo. Você sabe, todas as grandes vitórias que nós lemos realizadas na Bíblia, na história da Bíblia, foi porque aqueles que estavam lutando entrou ou se encontrou no Espírito do Senhor. Você veja lá em São Mateus capítulo 4, por exemplo, quando o diabo veio para detonar Jesus Cristo, aquela tentação, você veja lá escrito no verso 1, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele estava no Espírito. E assim ele pôde enfrentar aquelas 13 investidas do diabo e vencer. Você veja lá em Apocalipse capítulo 1, João foi levado para a ilha de Pátimos, ficou 2 anos lá, lugar mais selvagem que um ser humano poderia estar. Mas ele disse: irmãos, em outras palavras, a razão pela qual eu não fui derrotado é porque eu estava no Espírito. Então eis aí o grande segredo da nossa vitória. Seja em qualquer lugar que estivermos, seja em qualquer circunstância que encontrarmos. Jesus encontrava no monte, João encontrava na ilha de Pátimos. Venceram porque estavam no Espírito do Senhor. Este é o grande segredo da vitória de cada crente. E aqui o irmão Brana, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, ele diz a partir da página 5, parágrafo 2, ele diz assim: agora recordem isto. Recordem isto. Cristo, na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. Cristo na igreja é uma continuação do livro de Atos. Você já descobriu isto na Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Coríntios, Gálatas e assim por diante. Todos eles encerraram. Paulo, os escritores, Lucas, Mateus, Marcos, João, eles escreveram no final, encerraram com amém, seus livros. As cartas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, encerraram com amém. Porém, o livro de Atos não encerrou. Não encerrou. Você lê lá, comentando sobre o trabalho de Paulo evangelizando lá em Roma, e não encerrou com amém. O livro de Atos não encerrou. Por quê? Porque teria uma continuação. E o profeta diz aqui: Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Por que o livro de Atos não encerrou? Porque tinha que ter alguém para continuar escrevendo ele. Você continua escrevendo atos do Espírito Santo na igreja. Você é a continuidade do livro de Atos. Atos de Deus nas famílias, nos jovens, nos casais. O livro de Atos não terminou lá. Todos os outros livros terminou, amém, terminou, ponto final. Atos não, porque teria uma continuidade. Aleluia.
Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria. Veja, o espírito do anticristo entraria na igreja e quando entrasse, a contaminaria. E ao contaminar, traria 3 doenças selvagens na igreja. Quais são as 3? Tornando-a, primeira, morna; segunda, formal; terceira, impotente. O espírito do anticristo, é o profeta falando, revelação de Jesus Cristo, parágrafo 2. O espírito do anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tirava sua potência, deixava ela morna, formal e impotente. Por que o diabo entrou nas igrejas hoje? Deixou ela, porque ela se tornou impotente. Tornando-se impotente, ela não dá conta de fazer frente ao diabo em suas tentações, em seus ataques. Quando a família se torna impotente, espiritualmente falando, o diabo entra. E aí você vê logo os meninos sendo mundanos, a esposa, marido, porque ela se tornou impotente, porque o diabo entrou. Palavras do profeta: quando o espírito mal entra, ela torna morna, formal, só formalidade, mas nada de realidade, e impotente. Aí você ora: Deus, esforça a minha coragem para nunca me tornar impotente, para sempre estar com a bandeira da palavra erguida, investindo contra o mal. E aí o profeta prossegue: ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Quem expõe, quem desnuda o diabo? O Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você desnuda o diabo. Ele vem contra você mascarado. Aquele rapaz tão educadão, aquele homem tão educadão, você já vê a tática dele lá por detrás, você já desmascara, desnuda e diz: eu sei qual é a sua intenção. Você discerne. O Espírito Santo em nós expõe a Satanás, ou seja, desnuda a Satanás. Ele revela o que está por detrás dele, vindo a você. E aí você, não sendo impotente, você pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e investe e não deixa ele destruir seu lar, sua vida. Veja, ele combate isto. Para que foi dado o Espírito Santo? Para nos dar habilidade para combater o falso espírito. Como se vence um espírito? É com outro espírito. Como se vence o espírito mau? Com o espírito bom. Como se vence o espírito do diabo? Com o espírito de Cristo em nós. Eis aí então a grande necessidade dos jovens ser revestidos do Espírito Santo, para não ser engolido por essa avalanche sodomita que tem entrado no mundo agora. Ele combate isto. Não é você pessoalmente, é o Espírito Santo em você. O irmão Brana disse na mensagem Fé, Obra Expressada: como humano, jamais damos conta de fazer parelha com o diabo.
enfrentá-lo e vencê-lo. Ele é muito mais forte humanamente do que nós, mas como divino, você pode enfrentá-lo, que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Enfrente corajosamente. Ele não pode suportar isto. Quem? O diabo. O diabo não pode suportar o Espírito Santo. O diabo não pode suportar o peso da palavra de Deus. Ele não dá conta. A palavra de Deus é fogo e ela queima. Ele sabe, o diabo sabe, que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e o que ela pode fazer maiores obras, ela será um exército invencível. O diabo sabe disso, que se a igreja reconhecer o que ela tem, ela se tornará um exército invencível contra ele. Por isso que ele trabalha 24 horas por dia para te anestesiar, para você ficar assim, não saber o calibre da arma que você possui. Você possui um canhão de guerra, e às vezes com esse canhão você está correndo o diabo. Com essa metralhadora de 3.000 e tantas balas. Sabia que essa palavra tem 3.000 e tantos versículos? Metralhadora com 3.000 e tantas balas. Metralha que o deixa esbagaçado. É a arma que você tem. E o diabo não quer que você acredite nesta arma. Ele quer te ver sempre doente, sempre fracassado, sempre recanteado num beco sem saída, dizendo: tadinho de mim, eu não dou conta, não dou conta, não dou conta, com a arma poderosa na mão como Deus te deu. Você sabia que lá dos arsenais de Deus, do céu, que Ele tinha, Ele nos mandou a arma mais mortal que Ele tinha lá? Dos arsenais dos céus, Deus enviou para a sua igreja a melhor arma que Ele tinha para proteger sua igreja. Qual é ela? A sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 4, usou ela como homem. Quando o diabo veio querer encantuar ele, ele deu só 3 metralhadas. Prá! Está escrito, está escrito, está escrito. O diabo saiu pedaço para cá, pedaço para lá, já saiu todo espatifado. Se Jesus usou só 3 balas, já espatifou o diabo. E você que tem 3.000 e tantas balas nesta metralhadora. Igreja, é tempo de confiar mais no que Deus tem nos dado. Não justifica estarmos reclamando como uns coitadinhos. Como é que vai, irmã? Mais ou menos. Como é que vai, irmão? Mais ou menos. Não, gente. Soldado. Quantos soldados nós temos aqui? Soldado, levante a mão. Soldado de guerra. Soldado do exército. Do exército, da polícia militar. Quantos? Nós temos aqui. Temos um. Temos mais, né? Lá no quartel, vocês saem para diante do coronel, vocês desfilam assim. Faz assim, coronel te põe na cadeia 3 meses sem comer e sem beber. Não é assim, irmão? Não é, irmão? É sargento da aeronáutica, sabe disso. Coronel te põe na cadeia, fala: para que isso?
Você não tem um fuzil na mão? Porque lá tem, cada um tem um baita de um fuzilão. Tem que andar com medo assim, desanimado, ir para a guerra com a arma. Faz isso que o coronel te dá 3 meses de cadeia, sem comer e sem beber. Se o coronel, se os humanos são tão criteriosos, confia em suas armas e não permite seus soldados andar como perdedores, quanto mais o general de 5 estrelas. 5 estrelas, Jesus, 5 letras, 5 estrelas. Você acha que ele fica satisfeito de ver um soldado feminino, masculino, marchando na caminhada da vida? Estou tão ruim, não dou conta mais. Hoje eu ouvi uma irmã dizer, pensando até em suicidar, pensando até em matar meu menino, que está me dando problema demais, pastor. Eu vou matar ele, vou matar a mim. Soldado raso. Se o coronel vê isso, se os coronéis, comandantes aqui da terra, quartel, fica irado ao ver um soldado assim, quanto mais o general de 5 estrelas. Você acha que Deus fica feliz depois de ter dado uma arma poderosa? O Billy Paul, quando ele esteve aqui no Brasil, ele usou uma expressão assim, ele disse, olha, nós temos uma arma com 2 miras. 2 miras, você sabe que um fuzil, uma arma de cano longo, até revólver, cano curto também tem, né? 2 miras. Uma mira atrás, não sei como é que chama, e uma mira na frente. Como é que chama, irmão, essas 2 miras? Muita gente falando, não entende. 2 miras. Você mira assim, não erra o tiro de jeito nenhum. O irmão Billy Paul disse, uma mira é a Bíblia, outra mira é a mensagem. O tiro é certeiro. O general de 5 estrelas vê um soldado lutando e errar o tiro, ele fica irado. Ele disse, eu não vos enviei profeta para vos ensinar a tirar correto, usar a minha arma de forma correta. Por que você não presta atenção nos ensinos? Soldados, levante a cabeça. É hora de lutar. É hora de proclamar vitória, vitória, vitória. Aleluia. Agora, o profeta disse, o diabo sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação que a igreja de Deus tem e que ela e o que ela representa e que ela pode fazer maiores obras, ela será um exército invencível. O diabo sabe disso. Às vezes o crente não acredita nisso, mas o diabo sabe e ele acredita. Sabe por quê? Porque ele já encontrou gente dessa raça. Quando ele encontrou Josué, Josué era crente dessa raça, sabia o que ele tinha e ele acreditava no que ele tinha. Quando precisou de um tempinho mais, ele não joelhou igual nós faz. Oh Deus, estou tão doente, cura minha filha, cura meu filho. Oh Deus, estou tão fraca, estou esfraqueada. Josué precisava de um tempinho, ele não orou, Deus, a batalha está travada, vamos perder. Josué sabia o que ele possuía a palavra de Deus, e você sabe que a palavra de Deus controla a natureza. A ciência diz, aí vai o caso, você vai acreditar na ciência, você vai ficar com a cara grande, que a ciência diz, se a terra parar seu giro, desmonta, cai tudo no abismo,
e viram coisa esquisita. A terra cai, a natureza desfaz. No entanto, a própria ciência testifica que pela palavra de Josué, a natureza, o sol parou 24 horas. Se o sol parou, é porque a terra também parou de girar. Parou de girar. E não aconteceu nada com a terra. Ficou no equilíbrio dela. Porque quem era maior do que a natureza estava em Josué. Quem criou o ritmo da terra girar estava em Josué. Quem criou o sol estava em Josué. Por isso ele só disse: para, sol. Ele não ajoelhou para orar, não. Oh, Jesus, faça o sol parar, que se ficar de noite o inimigo vai nos vencer. Não, ele agiu. Quando Pedro estava naquele mar revolto e viu aquele homem vindo de lá para cá, primeira mão parecia um fantasma, e aquele fantasma disse: sou eu, venha ao meu encontro. Quando ele viu que era Jesus, ele disse: eu vou. Quando Jesus disse: vem, ele acreditou e foi. Enquanto ele acreditava, ele flutuava sobre as águas. Enquanto você acreditar em Deus, você flutuará sobre os problemas. Nada te imergirá. Enquanto Pedro acreditou, ele flutuava sobre as águas do mar. Mas a hora que ele deu lugar à dúvida, ele começou a afundar. Veja, maior é quem está em você. E o diabo, sabendo disto, ele faz tudo para você não acreditar nisto. Por isso Jesus disse: orar crendo. Você pode dizer a este monte: erga-te daqui e vai para ali, assim sucederá. Se orar crendo, se orar acreditando. Tudo que o diabo faz é não deixar a igreja acreditar na força que ela tem. Oh, se o elefante soubesse a força que ele tem, aquele guardinha, aquele homem lá do circo não manuseava ele de jeito nenhum. Ou se o crente soubesse a força que ele tem, esses pecadinhos do diabo não nos manipulava de jeito nenhum. Por que nós, como filhos de Deus, temos que ser manipulados por um vício? Cigarro, álcool e outros espíritos semelhantes? Não! Você tem algo maior do que isso. Você tem poder maior do que isso. Quem está em você é mais forte do que isso. Agora o diabo quer te manter escravo. Não, você não pode não. Estou te falando, você não dá conta. Você parou 3 dias de fumar. Está vendo que você está todo arrepiado, sente um cheirinho, está doido para fumar? Você não aguenta não, estou te falando. O diabo faz chantagem com você. Eu me lembro do irmão Brandon na mensagem, ele dá o testemunho pessoal dele, na mensagem crendo em Deus. Só o título já é uma mensagem, crendo. Ele tinha um problema estomacal muito grande, ao ponto que ele não podia nem comer comida pastosa, ele vomitava. Mas um dia ele deixou essa fé verdadeira vivificar em seu coração. E aí ele sentou na mesa um dia, seu pai e sua mãe foi para comer. Ele disse: papai, vamos orar pela comida. A mãe dele não era crente, o pai dele não era crente. Ele começou a olhar para ele desconfiado. Como pode dizer que vai comer? Tanto tempo que ele não come mais. Ele come pelo um canudinho, comida líquida. Vamos comer. Sentou e orou, deu graça pela comida. E ele pegou o garfo e começou a comer, mastigar. Ele disse que engolia, a comida voltava. Ele engolia de novo e a comida voltava. Engolia de novo, a comida voltava. E ele continuou e foi engolindo. Engolindo. Saiu dali e ele mesmo perguntava: Billy, como está? Ele mesmo respondia: muito bem.
Que o diabo quer que você fala, mais ou menos, muito mal. Mas ele diz: Billy, como estás? Ele diz: muito bem. E assim o estômago repudiando a comida. E isso continuou por dias, porque o diabo não sai no primeiro murro que você dá nele, não. Ele é teimoso, ele fica persistindo para ver se dobra você na conversa. Porque ele é um chantagista. E ele continuou dizendo: Billy, perguntava para ele mesmo: Billy, como estás? Muito bem. Ele ia trabalhar, tinha que trabalhar, porque a família pobre tinha que pôr o pão na mesa, balançando de fraqueza, porque ele não comia direito, e comia aquilo que vomitava, engolia, vinha na boca para vomitar, ele engolia de novo. E ele perguntava: Billy, como estás? Muito bem. E o certo é que um dia aquele desapareceu, porque ele começou a golpeando. Ele disse: você tem que continuar golpeando a incredulidade, golpeando o pessimismo, golpeando a doença, golpeando a dúvida, e crendo em Deus, crendo em Deus, crendo em Deus. Deus gosta de ver crentes teimosos. A fé cristã é teimosa, ela crê e descansa. Mas para fazer isto, você tem que estar no Espírito. Se você não estiver no Espírito de Deus, o diabo te ciranda, porque ele não é bicho fácil de vencer. Na carne ninguém vence o diabo. Por isso que Paulo disse: eu não venho a vós com sublimidade de coisa humana, eu venho a vós no poder de Jesus Cristo. Não tente vencer os problemas de si mesmo, você não dá conta. Você vai encontrar num canto decepcionado, desmoralizado. Ponha Deus no quadro. Ponha Deus no quadro. Ele é o grande guerreiro de vitória. Deus é o experiente, combatente e vencedor. Veja, a igreja que obteve esta verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura do mundo, quando ela entende isto, ela se torna uma grande heroína. Quando você descobre que há dois espíritos comandando a humanidade, um é o de Deus e o outro é do diabo, e você descobre que Deus te levantou para vencer o espírito do diabo, você fica animado, você fica encorajado. Você diz: Deus me levantou para vencer, como Josué. Josué, quando começou a perder gente lá em Jericó, ele gritou, disse: pare porque está errado alguma coisa. Ele disse: Deus não nos chamou para perder nenhum soldado sequer, e já morreu 16 aqui em Jericó. Tem alguma coisa errada. E assim é você, irmã, lá na sua casa, no seu comércio, irmão, seu comércio. Você diz, hoje mesmo eu aconselhando uma irmã, ela dizendo: pastor, meu restaurante dava 100% de lucro, hoje caiu 50%. Eu disse: tem alguma coisa errada na vida de vocês. Chame seu marido. Eu tenho lá na minha casa um filme cristão nos Estados Unidos, um empresário. O nome do filme chama Deus Sócio dos Meus Negócios, que isso foi Moody, grande missionário Moody, nos anos 1700, 1800. Ele foi um grande herói. E uma das teses do guerreiro missionário de Deus, D.L. Moody, foi esta: se Deus é nosso sócio, pensemos em altos negócios. Moody falou isto. E esse filme, houve uma crise, o diretor era cristão verdadeiro, e ele cria na palavra. Houve uma crise uma vez na empresa dele, ele disse: tem alguma coisa errada. Fez igual Josué fez lá em Jericó com o povo de Israel. Tem alguma coisa errada. Ele convocou os funcionários, diz: olha, tem alguma coisa errada em nosso meio, porque a promessa de Deus, Malaquias 3,
que Deus abre as janelas do céu e envia multiplicadamente em nosso meio prosperidade. E os funcionários também, que eram cristãos, caíram de joelho ali naquela empresa, oraram, e o certo é que pouca semana começou a vir pedidos e mais pedidos de mercadoria, e a empresa cresceu em vendas de novo. É um filme que eu tenho americano lá em casa. E a Bíblia disse isso. Josué, quando viu a coisa perder lá em Jericó, ele conclamou o povo e disse: parem, vamos fazer o inventário. Tem alguma coisa errada em nosso meio. Deus não nos chamou para perder, Deus nos chamou para vencer. E naquele exame profundo, caiu a sorte sobre Acã. Acã tinha roubado a cunha de ouro lá da Babilônia, e tinha então opróbio no meio de Israel. Com opróbio Deus não opera. Opróbio no meio da família, aquela família não prospera. Opróbio no meio da igreja, aquela igreja não vence. Então é hora de oração, de temor reverencial, e dizer: Deus, se Deus é nosso sócio, então pensamos em vitória. Deus não nos chamou para nos ver recanteado, como estava Saul com o exército de Israel. Davi, homem de Deus, quando viu Saul com as pernas trêmulas, amedrontado de Golias, recanteado e todo o exército medroso, Davi disse: tem alguma coisa errada. Ele chamou: Saul, tu estás envergonhando a Deus, tu estás pondo medo no exército de Israel. Porque se o líder é fraco, ele vai colocar fraqueza no grupo. Saul estava em pecado, por isso que ele temeu e colocou temor no povo. Porém a igreja do Deus vivo, ela não peca. O irmão Brana diz: pecado é incredulidade na palavra, e isto nós não temos. Nós não temos. Jesus disse: quem de vós pode me acusar de pecado? E você pode dizer a mesma coisa. Você diz: Satanás, você pode me acusar de fraqueza carnal, mas fraqueza espiritual, você não tem peito para pôr o dedo na minha vida, que eu tenho incredulidade na palavra. Então aqui está um pelotão de soldados, encorajados, pronto para vencer. Então, para que ter medo? Para que estarmos com medo? Como o exército de Israel junto com Saul, ter pernas bambas diante do Golias. O profeta disse: será necessário alguém com percepção profética, requererá a habilidade de ouvir de Deus, requererá instrução sobrenatural, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas requer um ministério, requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para saber como lutar. Requer percepção profética, requer habilidade profética, e nós somos discípulos de profeta. Discípulo de profeta tem habilidade profética, tem visão profética, e você tem revelação para saber como colocar um murro contra o diabo. Ainda aqui na página 13, ele disse: mas ele não é para ser conhecido intelectualmente, como Paulo disse, que não vinha com sublimidade de palavras. Ele, Cristo, não é para ser conhecido aqui, mas aqui. Conhecimento aqui
não te dá força para vencer o diabo. Conhecimento aqui te dá força para ser intelectual. Por fim você vai até difamar. Os 70 intérpretes da Bíblia interpretou errado. Cheio de conhecimento intelectual, você vai difamar de Jesus, da Bíblia, como eles fazem por aí. Por isso que não é coisa intelectual. Ele disse: é necessário de um conhecimento espiritual. O que é conhecimento espiritual? É experiência com Deus. O que é experiência com Deus? É possuir um Deus de pele. Não é um Deus na mente, mas um Deus de pele, morando atrás da nossa pele. Veja, este mesmo ser que foi conhecido como Jesus, segundo a carne lá, agora ele voltou em forma de coluna de fogo, para morar dentro da sua igreja. Paulo viu isto lá em Atos capítulo 9, Paulo viu ele e diz, em forma de coluna de fogo, e diz: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quer dizer, Jesus voltou a ser a coluna de fogo. E aí o que aconteceu em Atos 2? Ele, o próprio Jesus, que voltou a ser Logos, coluna de fogo, desceu e entrou dentro da sua igreja primitiva, lá em Atos 2. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus segundo a carne, agora voltou em forma de coluna de fogo. Mas ele prometeu que viria novamente e habitaria entre seu povo através do Espírito Santo hoje. E no dia de Pentecoste, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. E o que estava fazendo Deus ali? Ele estava separando-se dentro, injetando-se dentro de sua igreja. O que estava Deus naquelas línguas de fogo descendo ali em Atos 2, em Pentecostes? Ele estava se dividindo, porção por porção, dentro de cada um deles. Acabou? Aquilo esgotou a Deus? Não, até hoje aquilo está sendo repartido a cada um de nós. Atos 2:39, alguém perguntou: isso é só para vocês? Ele disse: não, é para vós, vossos filhos, os que estão longe, e aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, também receberá a porção dessas línguas de fogo, que são repartidas para todos que creem. Então até hoje aquilo está sendo dividido dentro da igreja. O mesmo que Pedro recebeu lá em Atos 2. Os apóstolos, 120 que estavam lá no cenáculo. Aquela mesma porção. A Bíblia disse em Atos 2, Pedro pelo Espírito disse em Atos 2:39, será repartida em todo o tempo a todos que Deus chamar. Deus te chamou? Você tem certeza que Deus te chamou? Você tem segurança que Deus te chamou? Então aquela mesma partícula de Deus, você tem parte daquilo. Se você não recebe é porque você não crê. O profeta fala uma coisa tão tremenda aqui. Ele diz assim, aqui na mensagem, a visão de Pátimos, sobre isso. Ele diz assim, considere isto desta maneira. Tantos leem a Bíblia em Atos 2:38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, e simplesmente passa por alto. Eles não veem isto. Batismo em nome de Jesus. Veio. Se o vissem, entraria no Espírito e seria batizado, como a Bíblia requer. Porém não vem. Aí batiza nos títulos, quando ele pediu o nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38. E aí ele prossegue: se visse, eles saberiam que precisam saber para ser cristãos.
Aí ele diz: precisam se arrepender e ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Você fazendo isso, e então você, ao fazer isso, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, veja que frase que ele diz agora: e então Deus estará obrigado a cumprir sua palavra, te encher com o Espírito Santo. Se você for batizado em nome de Jesus Cristo, como a Bíblia diz, Deus fica obrigado a te encher com o Espírito Santo. A visão de Patmos, página 30, parágrafo 3. Se você fizer isto, batizar com fé, acreditando, a Bíblia se cumpre. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom. O dom é o próprio Espírito. Se Deus não te encher do Espírito Santo, após você ser batizado nas águas, você está chamando, ele está fazendo-se mentiroso. Porque ele diz: se você fizer isso, ele te enche do dom, que é o próprio Espírito. Se ele não te encher, ele é mentiroso. Deus não é mentiroso. Ele cumpre a sua palavra. Em outra mensagem ele diz: se você me diz que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e fez isto com fé, porque se não fizer com fé não adianta, tudo que não é feito por fé é pecado. Se você fez isso com fé, acreditando, e diz que você não tem o Espírito Santo, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus é obrigado para com sua palavra, Ele cumpre. Deus não mente. Se você não recebeu, é porque você não fez, que você fez não acreditando. Mas se você acredita, a coisa acontece. Por exemplo, Marcos 16, o profeta diz: se você vem na fila de oração e não recebe sua cura, como Marcos 16 diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você não recebe sua cura, está fazendo Deus, chamando Deus de mentiroso. Se você vem acreditando, Deus é obrigado para com o que Ele disse. Aí você diz: por que então que eu não fui curado? Porque você não veio com sinceridade. Porque se você vir com sinceridade, Deus não mente. Se há uma coisa que Deus não faz, é mentir. Ele cumpre sua palavra. Então, nesta hora, nós vamos acreditar em Deus. Eu convidaria meus evangelistas para vir aqui fazer aquele corredor. E se você acreditar em Deus, em Marcos 16, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você venha, que seu problema será solucionado. Volto a repetir, o profeta disse: se você acredita em Marcos 16, que é a palavra de Deus, e você vem na fila de oração e não recebe a cura, você está chamando Deus de mentiroso. Deus não mente. Venha com seriedade. Ele disse: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele está aqui. Aquela coluna de fogo está aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus está aqui. É hora de acreditar em Deus. Venha, irmã Lídia, canta um hino espiritual aí. É hora de milagres, é noite de milagres. Se você acredita, as irmãs venham primeiro. Passe aqui pelo corredor da fé. Passe crendo, passe acreditando. Esses homens de Deus consagrados vai orar por as mãos enquanto você vai passando, e você recebe a sua bênção. Deus não mente.
Jesus Cristo cumpre a sua palavra. Jesus Cristo cumpre a sua palavra. Somente crê, somente crê. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Leve a sua bênção nesta noite. Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. Essa doença desaparece, este mal desaparece. Vá crendo em Deus, não dê lugar à dúvida. Creia no Senhor Jesus Cristo, e este mal está repreendido. Não descreia, creia, acredite. Deus não mente. Ele prometeu que se colocar as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, cura divina, seja curado, seja curado. Toda doença desfaz com a presença de Deus. Todo mal é desfeito pelo poder de Deus. Toda doença é derretida. Deus é um fogo que derrete o mal, derrete as doenças, derrete o poder maligno. Jesus te dê saúde, irmão. Jesus te cura. Jesus Cristo te dê saúde. Jesus Cristo te dê saúde. Não duvides, não duvides. Jesus está aqui. A bênção de Jesus Cristo, a bênção de Jesus Cristo, ela te liberta deste mal horrível, dessa doença. Seja curado, seja curada, seja libertada. Jesus veio para dar vida. Ele gosta de curar, Ele gosta de abençoar, Ele gosta de compartilhar as bênçãos dos céus com seus filhos que acreditam nele. Deus gosta de compartilhar cura, milagres, prodígios. Creia, vá curado, vá curada, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja curada, libertada deste mal, libertada, curado desta enfermidade. Acredite, seja valente, seja corajosa, seja valente, não duvide, não duvide, em nome de Jesus Cristo. Jesus te dê saúde, Jesus Cristo te dê saúde. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele habita no meio daqueles que creem, daqueles que acreditam. Deus gosta de compartilhar milagres, prodígios, maravilhas com a sua igreja que acredita. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe com as bênçãos do céu, com as bênçãos dos milagres, com a bênção do Calvário, com a bênção do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te dê saúde, Deus te dê saúde, Deus te dê saúde, Deus te abençoe. Jesus gosta de compartilhar de suas bênçãos com a sua igreja. Acredite nele, acredite nele. Ele te dá o que você precisa. Não duvides. Aleluia. O grande curador está aqui.
O grande curador está aqui. O grande curador. O grande curador. Distribuindo cura divina. Distribuindo saúde. Saúde espiritual. Saúde física. Ele te liberte das opressões, das doenças, dos males. Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus. Acredite, o toque de Deus tira a doença. O toque de Deus tira a enfermidade. O toque de Deus traz saúde. O toque de Deus traz cura divina. O toque de Deus traz milagres, prodígios, maravilhas. O toque de Deus opera o que o homem não opera. Deus te abençoe. A bênção do céu, a bênção de Jesus Cristo entre em cena a seu favor. Seja renovado, seja abençoado, seja encorajado, seja vivificado, seja curado. Irmão Isaías, onde ele estiver no hospital, a bênção da cura divina atinge-o, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fiquem de pé, fiquem de pé. Louve a Deus, louve a Deus. Diga aleluia. Pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Estou fraco. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. É noite de milagres. É noite de milagres. É noite de milagres. Ore, ore, ore agradecendo. Toda a igreja ore agradecendo. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, a tua graça, Pai, o teu poder manifestado na tua igreja, Pai, operando milagres, maravilhas, Senhor. Como nós estamos agradecidos por isto, Senhor. Gratidão em nossos corações, gratidão em nossas almas, Pai, porque o Senhor fala no nosso meio, porque o Senhor se faz presente no meio da tua igreja. Ó Deus, obrigado, Pai. A tua palavra nos ajudou, a tua palavra nos animou, nos encorajou, Senhor, para que pudéssemos ter uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana, Pai, muito abençoada pelo teu poder, porque o Senhor está em nossas vidas, o Senhor está dentro de nós, em nossas almas, Pai. Ó Deus, não tem por que nós curvarmos diante de Satanás, Pai. A vitória é nossa, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Senhor é a nossa bênção. Lembre do profeta, o diabo vai te cutucar, com aquela dorzinha que você sentia antes, mas você diga para você mesmo, como vai você? Você cita seu nome, e aí você repita, muito bem. Ali fora, ele vai dizer para você, você não foi curado a coisa nenhuma, essa dorzinha está aí, mas é o diabo te cutucando com aquela dorzinha. Diga dentro da alma, como vai você? Cita seu nome, e você diga como o profeta disse, muito bem. Repita várias vezes, quando essa dorzinha te cutucar, diga, vou muito bem. E quando você menos esperar, isso desaparecerá. Essas dores desaparecerá. Deus não adoece seus filhos. Toda dor é o diabo que provoca. Diabo é o autor das dores, das doenças, das enfermidades, dos problemas, dos desvarios. Mas Jesus veio para dar vida e vida eterna. Então diga para você, como vai você? Repita, muito bem. Amém? Diga seu nome. Como vai você, Adalto? Diga seu nome. Como vai você? Em voz alta. Como vai você, Adalto? Vou muito bem. Aprenda
dizer em voz alta. Eu descobri isso essa semana passada. Às vezes eu orava em voz baixa, e às vezes nem eu mesmo sabia o que eu estava orando em voz baixa. Eu descobri, é o diabo me fazendo orar em voz baixa. Nem eu entendo o que eu estou falando. Comecei a orar em voz alta, meu Deus, a coisa descortinou. Ora em voz alta, que aí você ouve, você entende, o diabo ouve, o diabo entende, Deus ouve, Deus entende. Ora em voz alta. Deus quer uma igreja destemida. Amém? Abrace um ao outro, volte para casa crendo, acreditando, dizendo: como vai você? Você mesmo replica: vou muito bem. O diabo vem te cutucar com aquela doença antiga, diz: está vendo, você não foi curado. Você diz: eu fui curada, fui curado e vou muito bem. Dê um murro na doença vencendo com a palavra. Vença o diabo com a palavra, acreditando. Deus os abençoe.